Uma entrevista coletiva, o Eurico, quando fala, a gente tem que parar sempre para ver que sempre sai coisas divertidíssimas e bacanas. Vamos ouvir o Eurico na apresentação do Anderson Martins. Vamos lá, Calvin Klein, roda aí. Eu posso garantir, mais uma vez, que o Vasco vai estar na Libertadores. Isso, podem fazer o que quiserem, como estão fazendo, como tirar os jogos de São Januário, para não ter o apoio da sua torcida. Façam o que eles quiserem fazer. Persigam da maneira como eles acham que tem que perseguir. Mas o objetivo vai ser alcançado, não tenham dúvida. E finalizando, o Vasco vai chegar na Libertadores. Isso é bom para depois vocês fazerem os comentários que vocês queiram fazer. Só vai jogar no Vasco quem quer jogar no Vasco. Quem não quiser jogar no Vasco, não vai jogar no Vasco. A situação real do Nenê é uma situação que eu disse aqui antes. Ele pediu para não jogar, que teria uma proposta, e eu falei que era tranquilo. Que ele, se a proposta viesse, não há problema nenhum. Se não aparecer a proposta, ele é um jogador sob contrato e tem que estar à disposição do treinador. Se o treinador achar que deve escalar, escala. Se achar que não deve escalar, não escala. Não, o Milton não disse que não pode usar. O que eu entendi do que ele falou, e continuo repetindo, o que eu entendi é que o jogador pediu para não viajar e não queria ficar no Vasco, ele então não podia botar. Só isso. É o que eu entendi. Agora, qualquer jogador sob contrato no Vasco, é o Nenê, é o João, seja quem for, sob contrato do Vasco, ele está à disposição. Isso não quer dizer, e aí como é que fica? Aí fica com a resposta. Se ele achar que não tem que escalar, ele não escala. Já repeti, isso é problema, aí é problema do treinador. Eu quando falo uma coisa muito clarinha, assim, não deixo dúvidas. Já falei lá atrás, eu não deixo dúvida nenhuma, está tudo muito claro, bem clarinho, não tem negócio de... Falou, tem proposta? Tá bom, eu rescindo, autorizo a rescisão, sem problema. Essa é a tal chamada rescisão amigável, né? Agora, não apareceu a proposta, ele está aí. Eu tenho obrigações contratuais e ele tem. Só isso. Agora, no contrato dele, para ser bem claro, no contrato dele não está lá que ele é obrigado a jogar. É obrigado a ser titular. Isso não existe contrato nenhum. Tem alguns que fazem esse tipo de contrato, mas eu jamais faria um contrato desse. Ele não tem esse contrato. Eu, surpreso... Meu filho, eu cheguei a uma idade, eu estou no futebol há mais tempo que você tem de idade. Eu não me surpreendo com mais nada na vida. A única coisa que eu vou me surpreender realmente é se eu tiver um problema com um filho meu, com a minha mulher, que eu sou casado há 40 e tantos anos, aí eu posso me surpreender. Ela chegar e dizer para mim, não quero mais você, tá? Isso é uma surpresa para mim. Isso agora, o resto não tem mais surpresa. Tá aí a entrevista do Eurico. Mas vamos por partes. Às vezes eu vejo às vezes a imprensa fala assim, quando um dirigente vem e todo mundo sabe que o time não tem condição de brigar pelo título. E aí o dirigente vai lá e fala, não, nós estamos na briga pelo título. O objetivo... O Eurico foi extremamente sincero. Ele está bancando, mas ele não fala em título. Ele fala, a missão é uma vaga na Libertadores. Mas, talvez ele tenha aprendido. Talvez ele tenha aprendido. Mas não tem. Com a lição de há 2 temporadas, quando o Dagoberto jogava no Vasco e disse com todas as letras, o objetivo do Vasco é não cair. E ele foi mandado embora pelo Eurico Miranda por causa dessa declaração, salvo engano da minha parte. Ele falou que ele ia para a Sibéria, inclusive. Isso aí depois vai para frente, se caísse. Sim. Mas o Dagoberto, naquela época, falou assim, escuta, o objetivo do Vasco, eu estou aqui dentro, estou vendo, é tomar cuidado para não ser rebaixado.
E o Eurico Miranda, na época, declarou o seguinte: o Vasco, quem joga... Porque o Vasco entra no campeonato para ser campeão. Blá, blá, blá. Talvez ele tenha aprendido com essa lição. E agora seja mais com os pés no chão. É possível, Libertadores? É possível. Hoje está numa situação para isso. Não é. O grau da bravata dessa vez Vasco... foi um pouquinho menor, né? Porque eu não vejo problema de o cara falar bravata, né? Mas nesse caso específico, é menos bravata e mais uma possibilidade, um objetivo que dá para Ele foi sincero. Mas, ó, eu não acho essa declaração absurda, não. Eu não acho que é absurda, não. Eu não falei que é absurdo, não, porque o Eurico foi sincero. O começo da campanha do Vasco em São Januário, aí o pessoal, a gente não pode tomar como base esses jogos que o Vasco tem feito em casa, em São Januário, porque são jogos aí contra adversários mais fracos. O Vasco, na última partida, ele ganhou do Atlético Mineiro fora de casa. Ele demorou muito para ganhar fora. Não, mas tudo bem. Demorou para ganhar, mas ganhou. Ganhou do Vitória, agora ganhou do Atlético Mineiro. E o Vasco, ele está subindo, Pascoal. É verdade. O retrospecto do Vasco dentro de casa, ele tinha uma das melhores campanhas quando estava jogando em São Januário. Ele estava, acho que, na terceira colocação em termos de aproveitamento nesse caso. Fora de casa, ele era o 17º em termos de aproveitamento. Ele tinha uma campanha de rebaixado. Então, agora, o Vasco, mesmo jogando fora de São Januário e conseguindo pontos importantes jogando fora de casa também, como ele conseguiu na Bahia, como ele conseguiu em Minas e como ele conseguiu em Curitiba, o Vasco ele tende a permanecer sim nesse G6, cara. E tomara que permaneça. Pascoal, esse Milton Mendes parece ser muito bom treinador. E essa geração, essa molecada do Vasco aí, vai dar o que falar, não vai? Os jogadores que estão saindo, né? Às vezes é a tal da necessidade, né? A necessidade promove muita coisa. Me lembro daquele time do Santos, do Robinho, do Diego. A absoluta necessidade promoveu os jogadores da base. E o Leão era o treinador e sabia, o presidente tinha dito, não tem dinheiro, é com isso que você vai. E ele foi com o que ele tinha. E aí me parece que é a necessidade do Vasco também, nesse momento, de colocar alguns jogadores da base, transformando até um panorama no time do Vasco da Gama. O time se torna mais rápido, o time se torna mais objetivo e até mais lúcido dentro de campo. Né? Pascoal, eu acho que foram coisas que foram alcançadas. Detalhe, Pascoal, você que roda mais clube há muitos anos, eu não tenho essa informação. Você sabia que dentro do Vasco da Gama tem escola? Tem escola. Você sabia disso? Tem uma escola para a molecada da base? Isso, tem escola. Outros clubes têm escola. Quem reativou a escola foi o Eurico, porque com o Roberto a escola São Paulo estava sob... Tem também? Não, São Paulo não tem uma Quem escola reativou dentro. foi o Eurico? Foi o Eurico, sim. Aliás, o Eurico tem pontos muito positivos. Eu tenho algumas críticas ao trabalho dele, mas alguns elogios bem favoráveis, como, por exemplo, ele dá estrutura para a molecada, né? Eu acho isso muito importante. Ele dá educação, que eu acho que é o fundamento básico para qualquer criança se desenvolver. Tem preocupações sociais. Isso é muito legal. O Eurico reativou novamente o Parque Aquático do Vasco, que sob a administração do Eurico, lá no início dos anos 2000, foi uma das maiores referências olímpicas do Brasil, com contratação inclusive de atletas de alto porte para o projeto olímpico do Vasco, com Gustavo Borges, com Robson Caetano à época, reativou o futsal, o próprio basquete do Vasco da Gama, enfim. O Eurico tem passagens significativas no Vasco, que às vezes até são contraditórias ao que ele pensa em termos de futebol, né? Mas muito mais no âmbito positivo, eu acho que isso é muito bacana. Ô, meu menino, que ontem estava radiante, falei, por que você está tão feliz, né? Eu falei, mano, vai casar não. Leandro Damião chegando ao Internacional.